Oi, eu estou iniciando esse vídeo para te falar sobre mais alguns SCPs, mais especificamente sobre o SCP-038 e o SCP-039. Então, bora iniciar esse vídeo, então bora lá. SCP-038. Nome: Árvore de Tudo. Classe do objeto: Seguro. Atualmente, o SCP-038 é parecida necessariamente como uma macieira tradicional convencional. Ela se encontra-se na área 23 e necessariamente é o que o nome diz. Ela necessariamente cria tudo. Para começar a sua contenção, ela está na área 23, como eu já tinha falado, e ela é irrigada por nebulizador, na qual é automatizado sua regação, onde ela é regada 2 vezes por dia. A sua luz é a base de energia, necessariamente o local lá pelas lâmpadas. Caso haja problema no nebulizador, os membros da fundação regar manualmente. Essa árvore está contida nessa ala e eles devem usar trajes especiais da fundação para que necessariamente eles não toquem na árvore, porque tem risco de clonagem. Sim, essa árvore clona tudo que toca. Bom, ela foi encontrada numa fazenda em Nova York e a princípio ela parecia ser uma macieira comum, porém foi encontrada que ela consegue meio que, como eu posso dizer, gerar praticamente tudo como se fosse uma fruta. Tudo necessariamente ela pode gerar. Ela já gerou maçãs, melancias, vinhos, cadeiras, mesas, carteiras. Ela já necessariamente gerou tudo lá, como se fosse necessariamente uma fruta. Simplesmente cresce dela, não só frutos como objetos também, vinhos, pessoas, cães e gatos. Porém, alguns tipos de alimento já começam a fermentar e começam a apodrecer muito rapidamente. E os humanos que são clonados e os animais também necessariamente acabam meio que envelhecendo muito rápido. Os humanos que são clonados, os gatos, os cachorros que apresentam vida começam a envelhecer e apodrecer bem mais rapidamente, como uma clonagem. Esse SCP está contido, ele é seguro, porém necessariamente pode apresentar riscos por conta da sua clonagem. Então os membros da fundação estão contendo ele na área 23. Esse SCP deve estar contido e ele não é necessariamente um risco grande, assim, algo iminente como os outros da fundação, mas é um SCP bastante curioso de se citar e também é um SCP bastante difícil de se classificar por um lado do seu metabolismo, como é que ele age dessa forma. Mas é um SCP que está sendo contido pelos membros da fundação, o SCP-038. SCP-039. Nome: Engenheiros Narigudos. Classe do objeto: Euclídeo. Esse SCP, como você poder ver, é um macaco. Ele foi encontrado num laboratório abandonado em Nevada, cujo os membros da empresa que trabalhavam, né, eles eram formados para desenvolvimento da espécie humana. Só que foi abandonado, a empresa faliu, eles foram encontrados lá habitando naquele local. Carecem de olhos e de partes do rosto. A única coisa protuberante no seu rosto é o seu grande nariz, demonstrando que não só suas pesquisas de DNA foram comprovadas que esse SCP é capaz, necessariamente foi gerado do macaco narigudo, que é uma espécie de macaco separada. Esse SCP está sendo contido numa área natural B7, numa parte separada, dizendo que 2 guardas protegem a entrada daquele local. Raramente é visto pesquisas na qual pesquisadores entram lá dentro, mas os pesquisadores que entram sempre devem vir acompanhados de guardas para meio que impedir eles necessariamente de conseguirem escapar. E é raro a entrada de pessoas naquele recinto. Esse SCP não tem formas digestivas, eles ainda estão investigando como eles conseguem se alimentar. Ele apresentou uma sapiência com seu intelecto, ele consegue necessariamente falar numa linguagem meio que inglesa, e ele também consegue mexer com objetos como se fosse um ser humano, tipo objetos mecânicos, ferramentas, e até necessariamente desmontar um motor de fusão. São 23 espécies que estão lá, sendo que 5 nasceram no local. Eles têm uma certa ligação, eles não têm uma certa indiferença com seus outros parentes que vieram da sua derivação. Eles vivem muito bem em conjunto.
porém na hora da criação com meio que objetos mecatrônicos ou com objetos necessariamente que eles acabam criando, eles são melhores individuais, já que necessariamente individualmente foi mostrado que esse SCP consegue montar e desmontar todo um objeto robótico muito facilmente, porém em grupo ele se distrai muito facilmente, se distrai muito facilmente, assim perdendo necessariamente a noção do que ele estava fazendo. Esse SCP está sendo contido, está sendo analisado o que pode ser feito com ele, porém necessariamente sabe-se que ele é uma derivação de uma espécie que foi feita em laboratório, né? Foi necessariamente criada e modificada em laboratório pela antigos membros que controlavam esse SCP. Atualmente ele está sendo contido pelos membros da Fundação, da qual nenhum deles pode sair. Eles, embora apresentem uma certa sapiência, uma certa inteligência, eles podem causar necessariamente danos ao mundo exterior por necessariamente não nascerem de uma forma natural, e sim uma forma criada em laboratório. E esse daí é o SCP-039. Se você gostou desse vídeo, deixa like, se inscreva no canal, que é muito importante. Obrigado por você assistir aqui. Confira os outros vídeos do canal, que é muito importante. Obrigado, valeu por tudo, valeu e tchau.